Olá, tudo bem? Eu me chamo Adson, sou missionário da comunidade católica Shalom, sou seminarista e hoje a gente vai refletir poucos versículos do Evangelho de São Marcos, mas que dizem tanto sobre Jesus, sobre nós mesmos, sobre o nosso relacionamento com Ele. Hoje a Igreja propõe como liturgia do dia, como Evangelho do dia, os versículos 53 a 56 do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos e nos aprofundaremos nessa palavra sob a ação do Espírito Santo. Por isso, juntos rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos e juntos leiamos. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Mal desceram do barco, os habitantes logo o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos, onde quer que descobrissem que ele estava. Em todos os lugares onde entrava, nos povoados, nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças, rogando que lhes permitisse ao menos tocar na orla de seu manto. E todos os que o tocavam eram salvos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois então, terminada a travessia, se inicia assim o versículo 53, a gente tem que entender que travessia foi essa. Aí a resposta está logo ali na frente. Depois que Jesus multiplica os pães, ele pede para os seus apóstolos entrarem na barca, atravessarem a noite a barca, de barca o lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades, para que alcançassem a outra parte do lago. No entanto, no meio da noite tem uma grande confusão, uma grande tempestade. Os discípulos, como sempre, se desesperam. E aí Jesus ele decide caminhar sobre as águas para o encontro dos seus discípulos. Os discípulos não o reconhecem, se desesperam, pensam que é um fantasma. E aí, cheios de medo, eles escutam as palavras de Jesus que diz o seguinte: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E a partir disso subiu para junto deles no barco, o vento amainou e os seus discípulos no íntimo estavam cheios de espanto. No entanto, a travessia não foi como Jesus tinha pedido aos seus apóstolos, que atravessassem o lago de uma região a outra, ou seja, indo para a outra parte, o estrangeiro de Israel, atravessando a fronteira. Eles acabaram parando mais ao sul do lago, numa região chamada Genezaré, uma região extremamente populosa, que ninguém esperava que Jesus aportasse ali, não estava dentro do cronograma. Daí uma coisa interessante para a gente perceber já do Evangelho de hoje: quantas vezes o Senhor tira-nos os nossos cronogramas. E aproveitando que hoje é segunda-feira, quanto que isso pode acontecer já não somente no dia de hoje, mas em toda a nossa semana. Jesus nos dá uma missão, a gente vai ao encontro dela, mas no meio do caminho pode acontecer tantas coisas que nós temos que mudar os planos e nessa mudança se manifesta plenamente a vontade do Senhor. E nesse contexto, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Mal desceram do barco, os habitantes locais o reconheceram, o que acaba sendo uma grande lição do quanto que Jesus já estava famoso naquele local, porque não era uma cidade que Jesus já tinha estado antes, mas no meio de toda a região se
fez com que os acontecimentos, os milagres que Jesus fazia, os seus ensinamentos já fossem conhecidos numa região distante daquela que era a cidade que Jesus morava, ou seja, Cafarnaum. Jesus e seus discípulos percorreram toda aquela região e, a partir disso, os habitantes locais transportavam os doentes em seus leitos, onde quer que descobrissem que Jesus estava. Essa é uma coisa muito bonita, o transporte dos doentes até Jesus. É muito comum no Evangelho de Marcos terem sempre duas características muito relevantes daquilo que Jesus faz: ensinar e curar. O curar faz com que o ensino tenha uma plenitude. O curar faz com que o ensino seja ratificado, seja comprovado como algo que é fiel. Também é muito comum no Evangelho de Marcos, Jesus, depois de realizar um milagre, olhar para aqueles que ele realizou tal milagre, porque ele não quer somente uma cura corpórea ou um sentimento bom. Ele deseja a relação com aquele que foi curado. E é muito bonito quando nós vemos, onde quer que descobrissem que Jesus estava, levavam os doentes até ele. A segunda informação: em todos os lugares onde Jesus entrava, no versículo 56, seja povoado, seja cidade, seja em campos, colocavam os doentes nas praças, rogando que lhes permitisse, ao menos, tocar na orla de seu manto. Ou seja, nem sequer era necessário o olhar, muito menos era necessária a palavra. Somente o toque já fazia com que aqueles fossem curados. Mas o versículo mais bonito e, de uma certa maneira, até mais espantoso, é exatamente o último. E todos os que o tocavam eram salvos. O grego usa um verbo que é o sotso. Esse verbo, ele traduzindo para o português, significa salvar. Quer dizer que todos aqueles que tocavam Jesus não eram somente curados. Aqui nem diz que eram milagrosamente curados de todos os seus problemas. Aqui diz que todos aqueles que tocavam eram salvos. Quando a gente coloca esse verbo, e quando a gente coloca a palavra salvação, a gente não está só falando de uma cura física, que pode ter acontecido, pode não ter acontecido. A gente está colocando isso num lugar, num patamar de cancelamento e de superamento do mal e do pecado. Não sei quanto tempo a gente ainda vai demorar para perceber que uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, e é fato que ele morreu, e é fato de fé que ele ressuscitou, o grande final da vida de cada ser humano, conhecido nessa terra, que é a morte, por causa de Jesus, não é o fim. Quando nós vemos nesse evangelho o retrato de tantas doenças, além de que naquele tempo a doença era um retrato do mal e às vezes até do castigo de Deus, mas que representa muito a situação na época do pecado e da morte, nós vemos que aqueles que tocavam até a orla do manto de Jesus eram salvos. Tocar Jesus, quando se tem a necessidade, quando se deseja estar na sua presença, significa salvação.
E aí a gente começa a lembrar do Evangelho de São João, lá no capítulo 6, versículo 36, quando ele diz que aquele que acredita em mim nunca mais terá sede. Ou quando no capítulo 10, se não me engano, no versículo 10 de São João, está escrito: eu vim para que todos tenham vida e que a tenham em abundância. Ou dentro do próprio contexto do Evangelho de Marcos, quando tão somente ele morre, o centurião romano fala que ele é o Filho de Deus. Esses poucos versículos, eles estão fechando toda essa primeira parte dos milagres de Jesus, que se iniciou no capítulo 5. No final do capítulo 4, quando a tempestade vem acalmada, depois a gente tem o endemoniado que é libertado, depois nós temos a hemorroísa, que é libertada do seu sangramento já por 12 anos, depois nós temos a ressurreição da filha de Jairo, depois nós temos a visita a Nazaré, depois nós temos a missão dos 12, a multiplicação dos pães, Jesus que caminha sobre as águas e diz para os seus discípulos que ele é aquele que não é para ter medo. Eu sou, não tenho medo. Eu sou, não tenho medo. Esses versículos finais, eles fecham essa grande atividade de Jesus e já no próximo capítulo vão começar toda essa discussão com a religiosidade da época. O que é puro, o que é impuro, a questão dos fariseus, as outras curas, outras multiplicações e assim vai. Mas o que é o mais belo dessa passagem? Além de ser um fechamento dessa grande primeira parte do Evangelho de Marcos, e além de trazer o contexto da salvação àqueles que tocam Jesus. A grande novidade é, ele passa. Ele muda os seus planos, se for possível, para chegar até mim, até você. E ele, se necessário, muda os nossos planos para que nós possamos ter a experiência que os apóstolos tiveram, olhando para Jesus com medo, vendo ele caminhar sobre as águas, ou seja, fazendo o impossível, e o próprio Jesus falando: coragem, não temas, eu sou aquele que diz para você não ter medo, sou eu. Devemos prestar muita atenção durante o dia de hoje e durante essa semana que se inicia, essas oportunidades que o Senhor dará na nossa história de percebermos a sua salvação, de percebermos o quanto Ele nos ama, perdoando os nossos pecados e transformando a nossa vida de pessoas que querem viver tantas vezes na solidão para sermos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Devemos perceber hoje, nessa semana, todas as coisas que Ele vai colocando dentro de nós para que nós cheguemos até Ele, sejam situações de uma boa revisão de vida, de um bom pedido de perdão, de um bom dar perdão, de uma boa participação na missa, se você assim puder, de um bom momento de reconciliação com quem há tantos anos você luta para não perdoar ou que deseja ir ao encontro de alguém que te fez tanto mal para perdoar e dizer: olha, assim não deu certo. Mas Jesus passa hoje e passará durante toda essa jornada e passará durante toda essa semana, mudando às vezes os nossos planos para que nós sejamos salvos. Mas nós precisamos tocá-lo. E é isso que eu desejo para ti e para todos nós, principalmente para as pessoas também por quem nós somos obrigados a rezar. Obrigados no melhor sentido da palavra, o ter em mente essa obrigação de levar os outros até Jesus. Que nós possamos tocá-lo. Nem que seja a franjinha do manto, que para um judeu da época eram ali que continham pedaços da lei para o fazer relembrar de Deus a todo momento. Os doentes tocando fragmentos da palavra de Deus que estavam na manta de Jesus já eram curados. E nós que podemos encontrá-lo a cada momento. Quantas curas não podemos ter hoje
quantos encontros com Ele não podemos ter hoje? Que seja o início da tua oração e que seja um dia e uma semana maravilhosas para ti. Shalom.